A igreja pode sentar. Meus amados irmãos, serei breve, pois ainda temos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Quero trazer uma reflexão da palavra de Deus na leitura que fizemos com toda a igreja nesta noite. Nós iremos meditar na palavra de Deus nesta noite. Queridos, nós fizemos a leitura nesta noite. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, com a igreja de Corinto, ele começa a demonstrar para os irmãos que a igreja ela estava se reunindo de uma forma errada, de uma forma em que alguns estavam desprezando os outros, alguns estavam se comportando como se não existisse o seu semelhante ou outra pessoa, porque estava se reunindo, como ele diz no versículo 17, se não para pior. E quando nós olhamos, irmãos, a igreja nos dias atuais, nós observamos que nós cristãos estamos nos reunindo para uma celebração de um culto de Santa Ceia. Não que os outros cultos não sejam importantes, mas nós estamos trazendo a naturalidade de um culto de Santa Ceia, como se fosse um culto qualquer, um culto normal. Mas quando nós olhamos e observamos a palavra de Deus, nós observamos que quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, independente do culto de Santa Ceia ou outro culto, nós temos que dar o nosso melhor para Ele. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos reunindo para observar quem não vê, observar a roupa de quem vê e depois sair comentando. Tu viu a roupa de fulano? Tu viu a roupa de cicrano? Queridos, eu lutei com o Senhor para não trazer a palavra, mas às vezes o Senhor nos incomoda para que a gente possa falar aquilo que Ele quer que a sua igreja ouça, porque nós estamos dando importância, não é para o culto em si, muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo dentro da casa do Senhor, observando as pessoas, ao invés de dobrar o nosso joelho e orar por ele, para que Deus transforme, que Deus mude a situação que a pessoa está passando. E ele começa, o apóstolo Paulo, ele começa a trazer para os irmãos que ele não estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque eles estavam se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Uns comiam demais, outros se embriagavam, e os que chegavam por último não tinha nada. E o Espírito Santo falava no meu coração: pergunta para a igreja o que é que eles têm feito quando se reúnem na casa do Senhor. Responda para você mesmo. O que é que você tem feito quando você se reúne na casa do Senhor? Você veio para adorar ou veio apenas para bater o seu ponto na igreja e dizer que eu fui para o culto hoje? Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós corremos atrás de homens, porque fulano é um profeta, fulano é um grande homem de Deus, ele vai estar em tal lugar e eu vou para lá porque ele vai falar comigo através de Deus. A maior profecia, a maior revelação está aqui.
Nós estamos perdendo tempo correndo atrás de homens que são iguais a nós que estamos aqui nesta noite, porque todos somos servos do Senhor. Não perca seu tempo correndo atrás de profeta, não perca seu tempo correndo atrás de homem, mas ganhe o seu tempo correndo atrás da palavra, se alimentando da palavra, se enchendo da palavra, sendo guiado pela palavra, andando pela palavra. Igreja do Senhor, não é tempo de nos reunirmos apenas para estar dentro da casa do Senhor. Dizer que está aqui é tempo da gente nos reunir para adorar aquele que nos resgatou, que nos deu vida. Porque foi falado nesta noite que se nós olhássemos para nós mesmos, quem era eu e você? Eu merecia, você merecia? Não. Nós não merecíamos nada, mas Ele nesta noite, aleluia, estamos reunidos para celebrar a morte e ressurreição daquele que nos garantiu vida eterna. E nós estamos perdendo tempo, irmãos, por besteira, por picuinha. Estamos perdendo tempo muitas vezes, um tempo precioso que nós temos aqui, de 2 horas de culto. E quando chegamos aqui, ficamos de cara feia, porque eu não gosto quando fulano vai trazer um versículo, quando vai cantar, porque não sabe. A adoração não é para o irmão que está cantando, a adoração é para ele. É Ele que está nesta noite aqui, aleluia, no nosso meio, esperando que eu e você se derrame na presença dEle, que você se derrame e se entregue a Ele e dê o seu melhor. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que os irmãos estavam reunidos, não para melhor, senão para pior. Mas eu vou me adiantar, porque as horas não esperam. O versículo 23, que é a leitura que nós fazemos todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão. Quando eu li esse versículo, irmãos, e olha que eu já li muitas vezes, mas quando eu li esse versículo, eu comecei a entender algo da parte de Deus, que o amor de Jesus é tão grande, porque na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele repartiu o pão, com a lição que trouxe para a minha vida nesta noite, é que cada dia que alguém joga uma pedrada, eu tenho que alimentá-lo. Cada dia que alguém me traga uma calúnia, eu tenho que alimentá-lo com a palavra. É fácil? É não. Mas é isso que Jesus nos ensinou. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele repartiu o pão com seus discípulos, ele não fez discriminação de ninguém, e ele estava lá porque ele tinha o seu compromisso a cumprir. E hoje nós estamos aqui porque ele cumpriu o seu compromisso aqui na terra. E nós, como igreja, o que é que estamos fazendo? Será que eu e você temos cumprido aquilo que Deus tem colocado em nossos corações? Ou tem nos chamado para fazer na sua obra? O que é que nós temos feito, igreja do Senhor? Porque quando nós observamos os dias atuais, nós estamos escolhendo os dias de culto para a gente vir, estamos escolhendo os pregadores para a gente vir ouvir, estamos escolhendo os cantores que a gente gosta de ouvir, parecendo que a adoração, que alguém que está louvando para o homem, está alegrando o teu coração. Primeiro tem que alegrar o coração daquele que escolheu.
porque a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele. O que é que nós estamos fazendo? Porque quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vimos que ele, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e a Bíblia diz que ele, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E ele ainda diz: fazei isto em memória de mim. O que nós temos feito, igreja? Será que nós temos nos reunidos para realmente celebrar a ceia do Senhor? Será que nós temos nos reunidos realmente para dar o nosso melhor num culto de Santa Ceia, que nós estamos relembrando aquele dia em que ele morreu naquela cruz? Agora você imagina alguém inocente, alguém que não tinha culpa de nada, alguém que era santo, que é santo, mas ele olhava para hoje, para esta igreja hoje, e ele via eu e você aqui reunido. Para quê, irmãos? Para adorar ele. Porque o pastor, os presbíteros, diáconos, ninguém que está dentro desta casa merece adoração, a não ser aquele que é o dono da igreja. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que é que estamos fazendo em memória, em comemoração à sua morte e ressurreição? Porque se ele não tivesse morrido, se ele tivesse desistido, o que seria de mim e de você? Inferno. É a realidade, irmãos. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincar apenas de reunir na igreja e estar nos dias de culto, porque nós olhamos que muitas vezes as pessoas perderam a reverência aos cultos em adoração ao nome do Senhor. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a gente observa, a gente pode até não dizer nada, mas a gente observa que muitas vezes, na hora da palavra, na hora da pregação, na hora que alguém está adorando ao nome do Senhor, nós estamos mexendo em um celular, nós estamos mexendo ou conversando com alguém, ao invés de estar ligado no céu. Aí quando sai da igreja e diz: eita, o culto hoje não prestou. Não prestou mesmo não, porque tu não ouviu nada, estava conversando, estava mexendo, tirando a tua atenção. Quando nós nos reunimos, irmãos, é para adorar aquele que nos chamou, que morreu por nós. Não é tempo da gente estar aqui apenas de conversinha não, irmãos. É tempo de nos reunir em um só propósito: adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque bater o ponto na igreja e dizer: eu vou para o pastor me ver. Não faça isso não. Venha adorar a Jesus. Venha buscar a Ele, venha se derramar na presença dEle, aleluia, para que Ele possa encher a tua vida, confortar o teu coração, porque muitas vezes, como foi falado nesta noite, nós chegamos aqui com o coração sangrando, mas quando saímos daqui, saímos curados. Mas é preciso estar atento, porque muitas vezes é uma frase, é um versículo, é uma palavra no louvor que o Senhor fala conosco. E às vezes a gente está aqui, olhando de um lado para o outro, esquecendo da reverência que temos que ter neste lugar. Porque quando a Bíblia diz que quando Moisés vai chegando perto daquela sarça, se não me foge da memória, o que é que Deus diz? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Aí você pode me perguntar: mas só é santo a igreja, pastor? Não. Tem que começar por dentro da tua casa. A tua casa tem que ser santa. A tua família tem que ser uma família santa. Não é santa de querer ser melhor do que ninguém, não. É santo é ser separado do pecado. É santo é ser diferente. É ser luz.
O que é que eu quero dizer nesta noite para você? E eu faço uma pergunta, responda para você mesmo. Será que a tua casa está sendo uma casa santa? Será que os vizinhos, eles têm o que dizer de você? Algo bom? Ou é como o apóstolo Paulo falou aqui: se nos ajudais, não para melhor sim, senão para pior. Será que a nossa casa está sendo verdadeiramente uma casa de adoração ao nome do Senhor? Que as pessoas estão ouvindo palavras que possam confortar os vizinhos? Ou os vizinhos estão dizendo: eu não vou para a igreja de fulano, porque se dentro de casa é desse jeito, imagina na igreja. Ô irmão, é forte. Mas a gente tem que falar, porque tem muitas pessoas brincando de ser crente, achando que ser crente é apenas estar na igreja, vir todos os dias, terça, quinta e domingo. Ei, ser crente é ser separado, ser crente é fazer a diferença, é ser luz. E nós, o que temos sido, não é tempo de brincar. Fique com esta palavra nesta noite, reflita, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, em que as pessoas perderam o prazer de estar na casa do Senhor. Não é por causa de ninguém, é por causa deles mesmos. A gente tem que começar a entender que se eu não lutar para ganhar a minha coroa, eu perco. Eu perco. Ah, o pastor, perco. Se eu não lutar para ganhar a minha coroa, eu perco ela. Porque tem que renunciar todos os dias. Será que eu sou melhor do que você? Sou não. Eu tenho que renunciar aos meus desejos, os meus pecados todos os dias, para que eu possa alcançar a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Mas nós temos colocado a naturalidade das coisas demais, irmãos, achando que o céu é logo ali. Perdemos o nosso tempo muitas vezes com coisas que não alimentam o nosso espírito e sim a carne. Mas devemos entender que o Senhor Jesus, Ele quer de nós que a gente seja transformado, seja alguém que as pessoas olhem para nós e através da nossa vida, não precisa dizer uma palavra, mas quando as pessoas olhem para nós, veja algo diferente e diga: ali realmente é alguém que é diferente, um verdadeiro cristão. A nossa vida tem que ser um espelho para este mundo que está em trevas. Que Deus abençoe. Fique com esta palavra nesta noite, que você possa meditar e entender que o culto de Santa Ceia não é apenas um culto normal, mas é um culto em que nós nos reunimos para celebrar, para memorizar a morte e ressurreição daquele que nos deu vida. Que Deus te abençoe.